Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jeremias, capítulo 33, versículos do 3 ao 8. Diz assim a palavra de Deus para você nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus para mim nesta manhã. Clama por mim, diz o Senhor. Clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. A respeito das casas desta cidade, dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das trincheiras e das armas, que vêm combater os caldeus e enchem o lugar com os cadáveres dos que eu atinjo na minha ira e indignação, já que desviei o rosto desta cidade por causa de sua maldade. Desviei o rosto por causa de sua maldade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los e vou mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los e vou mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Mudarei a sorte de Israel e de Judá. Vou reconstruí-los como antigamente. Vou purificá-los dos pecados que contra mim cometeram. Perdoar as perversidades que contra mim praticaram e o fato de me terem desprezado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou perdoar, diz o Senhor. Vou purificá-los de todos os pecados que contra mim cometeram. Vou perdoar as perversidades que contra mim praticaram e o fato de me terem desprezado. Por que esta palavra termina com essa declaração de Deus? Porque Ele acabou de dizer que vai trazer melhora e cura. Eu lhes trago melhora e cura. E como é que a cura de Deus entra na vida da gente? Através do perdão. Porque é o pecado que desencadeia um processo de destruição na vida da gente. Tudo isso que está aqui, todo relato negativo que está nesta palavra, é fruto do desprezo que deram a Deus. Quando nós desprezamos a Deus, somos nós quem sofremos, não é Deus. Porque quando nós desprezamos a Deus, o mal vem bater na nossa porta, gente. O mal vem acampar junto da gente. O mal vem morar dentro da nossa casa quando nós desprezamos a Deus. E você pode perceber que assim como o dia não chega de uma vez, ele vai chegando devagarinho, a aurora, a noite também. Às vezes cai a noite e a gente nem percebe. Porque não é assim, estava claro e de repente, pá, ficou escuro. O entardecer vai chegando devagarinho. E às vezes na casa da gente, na família da gente, o mal vai chegando devagarinho, suavemente, quando a gente vê já tomou conta. E como foi que começou? Quando nós colocamos Deus de lado, quando nós desprezamos a Deus. E a palavra explica muito bem isso. Não é? Desviei o rosto deles por causa da sua maldade. Nós nos esquecemos que todo caminho mau que a gente pega vai nos colocando do outro lado da face de Deus, né? É como se Deus não estivesse olhando para nós. Ele está. Desviar o rosto é dizer para a pessoa: você perdeu minha graça, você perdeu o meu favor.
Queria tanto ajudar você e eu não posso, porque o caminho que você pegou, esse caminho não dá para eu te ajudar nele. Você querer sair desse caminho. Se você quiser sair, eu sou o primeiro a te ajudar. Tanto é que o Senhor diz, depois de ter falado, né? Desviei o meu rosto por causa da maldade. Não foi por causa das fraquezas. Não foi por causa das imperfeições. Foi por causa da maldade. Desviei o meu rosto por causa da sua maldade. Assim diz o Senhor. Mas logo em seguida, ele traz o remédio. Quando diz, eu lhes trago melhora e cura. A você que se afastou. Que longe de mim ficou. E que até mesmo me deu desprezo. Eu trago para você melhora e cura. Vou curar você. E vou trazer a você um bem-estar de plenitude durável. Você vai passar a estar bem. É isso, bem-estar é isso. Você não estava bem e vai passar a estar bem. E vou fazer isso em seu favor de maneira duradoura, diz o Senhor. Mas Ele nos dá a chave para isso. E a chave está aqui, ó, no versículo 3. Por isso que eu disse que nós precisamos rezar esta palavra. E lá no versículo 3 o Senhor nos diz assim, clama por mim. No meio da tribulação, clama por mim. Em meio às suas lágrimas, clama por mim. Se você se desviou, clama por mim, que eu te ouvirei. Mesmo que você se sinta perdido, mesmo que você acredite que não há solução para você, clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Ontem à noite eu estava lá em casa, estava jantando, jantei tarde ontem, e aí eu rezava. Porque é tão bom a gente fazer dos nossos momentos de refeição, gente, momentos de comunhão com Deus. Jesus gostava de rezar à mesa. Por isso que a Eucaristia acontece em torno da mesa. O altar é uma mesa. Pode acreditar, é uma mesa. Simplesmente isso. Mas essa mesa é Cristo. Mas se é uma mesa, Márcio, por que fica lá longe? A gente fica lá na Assembleia, assim, afastado? Porque somos muitos. Mas se nós fôssemos pouquinhos, se nós fôssemos em 10, 12, como era Jesus e seus discípulos, ia ficar todo mundo sentado à volta da mesa. E ali, à volta da mesa, Jesus rezava. E deu a nós o maior milagre de todos os tempos, a Eucaristia. Fez do pão e do vinho seu corpo e sangue. Por isso que quando nós nos sentamos à mesa, a gente deve rezar. Eu estava ali rezando e pedi a Deus uma palavra. E o Senhor me deu ontem uma palavra para mim em meio aos meus pensamentos. Porque nem sempre as coisas que a gente fala, nem sempre são as coisas que a gente simplesmente ouve. Mas muitas vezes são as coisas que a gente pensa. Quando eu tirei uma palavra, estava escrito assim, tirei na caixinha. Nessa caixinha que até esta palavra deu título a ela. Invoca-me e dar-te-ei resposta, revelando-te, vou ler como está na caixinha. Revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Invoca-me e dar-te-ei resposta. Ou como está aqui nessa tradução da Bíblia, clama por mim que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. E ali rezando, o Senhor foi falando para mim do motivo pelo qual tantas vezes a gente se sente infeliz. O que esvazia a nossa felicidade. O que muitas vezes, sem motivo, tira a nossa alegria. E a palavra que saiu para mim, nessa caixinha foi: não és feliz porque ficas ruminando tudo como se sempre fosses tu o centro. Ai, é que te dói o estômago, é que te cansas, é que te disseram isso, é que te disseram aquilo. Experimentastes pensar nele e por ele nos outros?
Olha que palavra. Você dividiu com a gente, né? Dividi. E aí eu partilhei nas redes sociais essa palavra. E quantas pessoas naquele momento diziam: Deus falou com você aí nesse momento de oração e conosco agora através dessa partilha que você fez. Porque era a palavra que eu precisava ouvir. Está lá. Eu coloquei ontem no Instagram. Marcio.mendescn, se você quiser conferir. Qual é a palavra? Muitas vezes não és feliz porque ficas ruminando. Sabe o que é ruminar? Fazer igual a vaca faz. A vaca engole a grama, mas ela vai mastigando e vai engolindo. Ela não digere não, sabe? Mastiga e já põe para dentro. Aí lá no estômago dela forma aquele bolo alimentar de grama e ela faz voltar, ela regurgita aquilo e continua mastigando, engolindo. Tem gente que faz igualzinho com as coisas que não prestam. Engole, traz na boca, fica mastigando, saboreando aquelas coisas ruins, tristes, amargas, engole. Aí parece que a coisa está sepultada. Tá nada. Tá lá aquele bolostrô dentro da barriga, né, esperando a hora de voltar, para a pessoa ficar curtindo. Tem gente que faz desse jeitinho. Ela cansa, joga para trás como se tivesse superado. Daqui a pouquinho traz de novo e começa a amargurar a vida com aquele bolo, gente. Outra vez. Sabe, ressentindo tudo de novo. O que é ressentir? É sentir uma outra vez. Fica saboreando os males passados, ou as infelicidades, ou os desgostos, ou as insatisfações. Aí vem essa palavra e dá um tapa na gente, né? Não és feliz por quê? Porque ficas ruminando tudo. Ruminar isso. Bota para dentro, põe para fora, mastiga, engole de novo. Fica saboreando isso o tempo inteiro. Ficas ruminando tudo que acontece como se fosse sempre tu o centro. Gente, nós não somos o centro do universo. Eu não sou, tu não és, ela não é. E nós não somos, e vós não sois, e eles não são. Quem precisa ser o centro da nossa vida é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos que nos voltar sempre para Jesus. Em tudo que a gente enfrenta, em tudo que a gente passa, em tudo que a gente vive, invoca-me, diz Jesus. Diz o Senhor nesta palavra. O Cristo diz para nós: invoca-me e dar-te-ei resposta. Invoca-me e mostrar-te-ei a direção. Invoca-me e farei com que tu conheças aquilo que tu não conheces. Tu não conheces porque não me invocas. Invoca-me e dar-te-ei resposta, revelando-te o que não conheces, concedendo-lhe o que não tens, porque quando o Senhor nos revela aquilo que a gente não conhece, Ele está nos dando aquilo que a gente não tem. E aí vamos continuar aqui a palavra, que diz assim: ficas ruminando tudo como se sempre fosses tu o centro. E que tipo de reclamação? Das mínimas às máximas. Ai, é que eu tenho uma dor de estômago, é que eu tenho uma dor nas costas, é que eu tenho uma dor nas pernas, eu estou com uma dor de cabeça, é que me dói o estômago, me dói a cabeça, é que eu estou tão cansado, né? É que me cansa. A Paula está falando aqui que ela é assim. Não, é que tudo Ah, não, eu. Ah, tá bom, pensei que você está falando eu. Não, a pessoa só pensa nela. Exatamente. Tudo eu. A Paula não é assim, não. Não, fala Tudo eu, não é? É eu querendo ser o centro. Não é? Estou tão cansado, tudo dá errado para mim, as pessoas não me compreendem, as pessoas não me ajudam, tudo pesa para mim. Olha o discurso. Porque eu. Por que você está tão chateado? É que me disseram assim, é que falaram comigo, é que usaram esse tom, é que, poxa vida, ninguém entende as minhas iniciativas, as coisas que eu faço. Você experimentou já pensar em Jesus? E por causa dele, nas pessoas que estão ao seu redor? E ao pensar em Jesus, invoca o Senhor. Gente, nós precisamos aprender a invocar a Deus. Em todas as instâncias da nossa vida, em todas as circunstâncias. Senhor, me ajuda.
Senhor, me atende. E olha, Ele atende. Nem sempre é a resposta que a gente quer, mas sempre é a melhor resposta para nós. Esses dias eu estava rezando, abri meu coração para Nosso Senhor. Sabe aqueles momentos que você sente que você tem que parar e rezar? Eu nem saí do lugar onde eu estava. Me debrucei ali sobre a mesa e pedi ao Senhor esta graça. Me importa que se faça o que Tu quiseres, Senhor. Se é a Tua vontade, que seja assim. Se não é, mostra o Teu querer. Ah, mas rapidinho a resposta chega para nós. E mesmo que esta resposta vá na contramão da nossa expectativa, nós precisamos, gente, louvar a Deus, glorificá-lo. Ele nos respondeu. E às vezes até dizer, Senhor, não é o que eu esperava. Senhor, não é o que eu queria. Mas muito mais do que o que eu esperava e o que eu queria, é a Tua vontade na minha vida. Estou feliz e vou contigo, Senhor, nesta direção. Às vezes nós somos surpreendidos porque Deus nos atende orações que a gente faz de abandono nas mãos dEle, mas sem exigir prazo, sem exigir postura de Deus. Eu quero que o Senhor faça tal coisa. Teve um dia, né, a Valdene até ela riu, depois ela falou no Sorrindo para a Vida que ela ouviu, porque eu tinha feito uma oração despretensiosa. Despretensiosa, gente, eu abri o meu coração diante de Deus. E era meio-dia, eu estava indo para a missa. E no meio do caminho, a resposta chegou para mim. Uma coisa que eu esperava que fosse demorar tanto para acontecer, aconteceu assim. E eu fiquei tão atordoado de Deus ter atendido, que eu não percebi que eu estava pensando alto. E pelo meio do caminho aqui na chácara, eu estava igual um maluco. Falando alto? Falando, rezando. Eu falei assim, ó. Como é que foi, Val? Deixa a Val contar, ué. Márcio Mendes com a pastinha dele, debaixo do braço, que ele anda com a pastinha dele assim. Ele, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nossa, obrigado, meu Deus. E aí você só ouviu. Eu percebi, Peter. E aí, quando eu notei que as pessoas estavam me olhando, aí eu terminei ali a minha oração e entrei na missa. E já, como o santuário é grande, eu gosto de um cantinho, entrei no começo da missa, mas para eu contornar e chegar lá no lugar onde eu queria estar, eu tinha um trajeto a fazer. E já emendei no meu ato penitencial, cantando. Aí eu fui dar aqui, falar do testemunho, a Valdene, Márcio Mendes, eu ouvi você rezando, cantando. No meio do caminho. Porque Deus nos ouve. Isso é uma alegria para nós. Maior alegria do que receber o que a gente pediu é a gente perceber que Deus ouviu. E você não contou para ninguém, né? Não contei para ninguém. Experiência legal. Exatamente. Ele sabe das coisas. Ele sabe. O Nelsinho escreveu um livro e eu tive o prazer, a honra de fazer a apresentação deste livro. E quando eu estava ali fazendo a apresentação, eu quis recordar uma experiência que eu vivi com o Nelsinho. Porque, na verdade, eu não pedi para o Nelsinho, eu pedi para Deus. Porque era um momento, assim, chave da minha vida. E tinha duas coisas que eu queria que o Nelsinho rezasse por mim. Era uma situação de insatisfação que eu estava vivendo. Uma dificuldade que se tornava um pecado na minha vida e que eu não conseguia superar. E eu precisava de uma palavra. Eu queria uma palavra de direção para aquela decisão tão importante da minha vida. E eu ficava assim ensaiando e pensando, meu Deus, e rezando com Deus. Como é que eu vou contar isso para o Nelsinho? Porque o Nelsinho, gente, ele é um homem de profunda oração, de intimidade com Deus. Não é aquela pessoa que você vê sempre mostrando que está rezando. Ele não é assim. Mas ele é um homem de comunhão com Deus. Ele está sempre falando com Deus. E no dia a dia, brincando com a gente, mas é uma pessoa atenta ao que o Espírito Santo fala com ele. E eu queria que esse homem de Deus rezasse por mim. Só que eu
não sabia como entrar nos assuntos, porque eram todas situações delicadas, particulares, preciosas para mim, sagradas, e que no máximo eu tinha compartilhado com o padre, em confissão. Nelsinho não é padre. Como é que eu vou abrir minha vida assim para a pessoa, né? Mesmo a gente querendo bem, confiando. E eu cheguei lá com o coração apertadinho, sabe? Desse tamanhozinho, para entrar no assunto, para poder falar. A hora que eu entrei, o Nelsinho disse assim, vamos fazer o seguinte, Márcio. Não disse nem bom dia para ele direito. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você senta aqui, eu rezo por você, e depois que eu terminar a oração, se você quiser falar alguma coisa ainda, a gente conversa. Eu falei, tá bom. Fiquei aliviado, rapaz. Sentei lá naquela cadeira, Peter. Nelsinho colocou a mão sobre a minha cabeça. 3 situações que eu não havia contado para ninguém. A primeira coisa que ele disse foi em relação àquela insatisfação que eu estava vivendo. Falou, olha, Nosso Senhor está me mostrando e foi descrevendo com detalhes o que eu estava vivendo. Aí eu comecei a chorar. Ali já... Não sou muito fácil de chorar não, sabe? É o jeito da gente. Sério? Tem chorado bastante. Pois é, pra você ver, né? É, só nos testemunhos aqui que ele... Mas, um dia a dia assim, não sou muito não. Mas quando ele começou, olha, já comecei a chorar. Ele terminou de rezar por aquela situação e foi para a segunda, que era aquela minha fragilidade, aquela situação que me levava ao pecado. Ele falou, ó, e tem uma situação assim? Eu falei, meu Deus, não acredito. Eu comecei a falar com Deus, você está contando realmente tudo para ele. E aí eu desabei numa choradeira, gente. E a terceira coisa, parece que Deus faz para provocar a gente, né? Na ordem que eu ensaiei contar, o Senhor foi trazendo ali naquele momento de oração e me deu aquela palavra. Que foi um rumo, uma direção segura para aquele momento que eu estava vivendo. Mas a oração não parou aí. Ela continuou em coisas que eu nem imaginava que precisavam ser cuidadas dentro de mim. É como diz aqui esta palavra, não é? Invoca-me e dar-te-ei resposta, revelando-te coisas misteriosas que tu não conheces. E aquelas situações foram sendo trazidas, a oração durou minutos, mas sem brincadeira nenhuma. Eu passei 3 dias chorando. 3 dias. Todo cantinho que eu encontrava, eu parava, chorava. As pessoas estavam até preocupadas comigo, era um retiro que nós estávamos fazendo, porque elas achavam que eu estava mal. Não, eu estava bem. É como se eu tivesse... Sabe quando arranca um espinho da sua carne? Sabe quando tira uma coisa que estava fazendo mal para você? Era um choro de alegria, de liberdade, mas os sentimentos ficaram todos revirados dentro de mim. Isso foi fruto de eu ter invocado o Senhor. Porque o Nelsinho foi realmente um canal, um instrumento de Deus na minha vida. Mas a minha conversa, o meu assunto é com Deus. Que quis se valer dele para esse momento tão especial de oração na minha vida. A resposta de Deus, gente, ela não se resume a palavras. A resposta de Deus, ela é antes de tudo graça, ela é poder, ela é força, ela é realização, ela é amparo, ela é atendimento. Nunca respostas vazias. Nunca respostas vazias. Por isso, quando você reza, você pode esperar tudo, menos uma coisa. Tem algo que você nunca espere na oração: respostas vazias. Porque Deus, quando Ele nos responde nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando força, nos dando poder de transformar as realidades que nós estamos enfrentando. Ele causa em nós realização, Ele nos ampara, Ele nos acode. Literalmente, Ele nos atende. E como é que Ele nos atende? Essa palavra revela para nós. É o próprio Deus falando. Quando Ele chega, Ele não chega trazendo praga. Quando Ele chega, Ele não chega trazendo maldição. Quando Deus entra na vida da gente, a nossa vida melhora e encontra cura. Eu lhes trago melhora e cura, diz o Senhor. Não é à toa que esta palavra, ela deu título a 2 materiais de evangelização que tanto bem tem feito as pessoas. Um é essa caixinha com a qual eu estava rezando ontem.
E o outro, vou tirar até aqui da frente, é esse livro do Padre Rufus, que tem esse nome: Eu lhes trago melhora e cura. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para melhorar a nossa vida, nunca para nos derrubar. Por isso que essa palavra continua dizendo: eu lhes trago melhora e cura, bem-estar durável. É um estar bem inabalável. Sabe, quando uma pessoa tem Deus, as dificuldades não tiram ela de estar bem, não é? As coisas estão difíceis, ela sofre, mas ela está bem. Às vezes entre lágrimas, e você pergunta: e aí, como é que você está? Estou bem. Ela não está mentindo não, ela está bem. Dói, mas doer faz parte da vida, você sente. Seu coração tem sentimentos, seu corpo tem sentimentos. É claro que em algum momento você vai passar pela experiência da dor, ou interna ou externa, mas isso não quer dizer que a gente não esteja bem. Agora, quando uma pessoa está com Deus, o estar bem dela é inabalável. E quando Deus está na vida dela, o Senhor muda a sorte desta pessoa. E sorte aqui é destino. Se ela caminhava para o mal, para o erro e para a desgraça, o Senhor muda este caminho. Certa vez, Santo Agostinho, ele estava atolado na vida de pecado, se a gente pudesse dizer assim, né? Ele ainda ali preso na sua vida de pecado. Ele não conseguia coragem para dar o passo que ia mudar a vida dele. Ele já tinha descoberto Jesus, ele já tinha percebido que Jesus era o caminho da vida dele. Mas ele pensava, com razão, eu não posso entrar de qualquer jeito, eu não posso brincar com Deus. Se eu sei que esse caminho é verdadeiro, ou eu entro nele ou eu não entro. Agora ficar com um pé lá e outro cá não dá para mim. Mas como é que eu vou entrar se eu não consigo controlar minha sexualidade? Era esse o problema dele. Como é que eu vou entrar e deixar as minhas amantes? Como é que eu vou deixar essa mulher com a qual eu estou amaziado? Como é que eu vou viver uma vida casta? Eu não consigo me olhar e ver eu vivendo a castidade. E ele pensava, mas eu sei o que é certo e não consigo fazer. Meu Deus, que vergonha. E ele angustiado, ali no meio da sua angústia, enquanto ele caminhava entre lágrimas pelo quintal da sua casa, Santo Agostinho, ele invocou a Deus numa pergunta que ele fez. E a pergunta era: até quando, Senhor? Até quando eu vou me ver sem forças para eu mudar? Até quando eu sofrerei amarrado ao meu passado? Até quando, Senhor, eu vou ter que aguentar essa vergonha pesando sobre mim? E imediatamente após ter feito esta oração, ele ouviu uma criança brincando e cantando uma música de roda, cuja estrofe era Toma e Lê. A gente tem canções conhecidas no Brasil: Atirei o pau no gato, Ciranda, Cirandinha, Corre Cutia, né? Entre eles tinham uma que o refrão era Toma e Lê. E aquele menino em volta da casa ficava correndo e gritando, brincando e cantando: Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Chegou uma hora que Agostinho, ele não tinha como negar. Ele falou: esse menino está sendo usado por Deus, para Deus falar comigo. E confiante que aquilo era um sinal de Deus, porque se tornou uma insistência até fora do normal, Agostinho foi lá e abriu a Bíblia, que caiu numa passagem em Romanos 13:13. Se você quiser saber o que Deus respondeu para Agostinho, você vai lá e dá uma olhada, porque aquela resposta é para o Agostinho, não é? A sua Deus vai te dar quando você pedir. Se você quiser saber a resposta que Deus deu para Agostinho, depois você vai lá e olha. Agora, se você quiser saber a resposta para você, então preste atenção no que Deus está falando com você aqui, neste momento. Porque Deus quis que você estivesse nesse momento de oração conosco, para Ele falar ao seu coração. Agostinho mal havia terminado de ler aquela palavra de Romanos, e ele sentiu uma luz penetrar em todas as trevas, em todas as dúvidas do seu coração. Dissipou-se, porque é como diz a palavra:
eu lhes trago melhora, eu lhes trago cura, eu lhes trago um bem-estar de plenitude durável. É pleno, é transbordante e é durável. A providência divina interveio e deu a ele a graça necessária para mudar tudo e se libertar. Quando nós oramos, Deus intervém em nosso favor e nos dá a graça para nós mudarmos tudo na nossa vida que nos mantém infelizes. Como deu a Agostinho a graça necessária para mudar aquilo que o fazia infeliz. E mais tarde, este homem, Santo Agostinho, este homem de Deus, ele dá o seu testemunho verdadeiro, um testemunho poderoso, e ele garante: a oração é uma chave que abre as portas do céu. E eu gostaria de repetir isso para você nesta manhã. A oração é uma chave que abre as portas do céu. Abre, gente, o céu para nós. Nós precisamos aprender a rezar, olhando para o que foi o próprio passado sem Deus, porque o passado de Agostinho foi um passado sem Deus. Agostinho fez Santa Mônica chorar muitos dias e muitas noites. Essa mãe achou que não ia ver o seu filho convertido, mas nunca perdeu a esperança. Agostinho, ele era um homem sem Deus. E olhando para o que foi o próprio passado sem Deus, Agostinho, ele comenta sem nenhuma saudade. Ó, para você que tem saudade da sua vida velha. Santo Agostinho diz assim: um homem sem Deus, um homem sem fé, um homem sem religião. Nós estamos ouvindo palavras de uma das mentes mais brilhantes dos últimos 2000 anos. Internacionalmente reconhecido, mundialmente reconhecido, estudado na filosofia, um dos grandes pensadores. Quando você vê aquela série, né, muitas editoras lançaram essa série, Os Pensadores. Aí vem aqueles grandes nomes da literatura. Agostinho está lá. Citado em muitas teses. Pois é. Camarada tem quase 2000 anos que ele passou pela Terra, e o que ele escreveu é lido, seus pensamentos são escutados, são discutidos. Eu fico pensando, será que as coisas que eu disse na semana passada alguém ainda lembra? Né? A gente tem que fazer essa pergunta para a gente se colocar também no lugar da gente e perceber que certas palavras nos são dadas por pessoas cheias do Espírito Santo, maravilhosas. Então, muita gente bate a religião como se fosse uma coisa desnecessária, fosse uma coisa banal. Não. A religião é uma coisa séria, gente. A religião congrega tudo aquilo que nós acreditamos. Ai, Márcio, eu não preciso da religião para congregar todos aqueles valores, princípios e as coisas que eu acredito. Mas você tem valores claros, princípios e acredita? Então, meu querido, não tem jeito. Você já está vivendo a religião. O que você acredita vai fazer você ficar em comunhão com as pessoas. O que você acredita vai levar você ao encontro da Eucaristia. Mesmo você dizendo que você, talvez não valorizando o nome e a religião, sem saber se está valorizando o que ela é. Porque é um contrassenso a gente ser uma pessoa de Deus e querer desprezar a nossa fé. Agostinho diz assim, ó, um homem sem Deus, um homem sem fé, um homem sem religião, ele é um andarilho que caminha sem saber para onde. Só se cansa. Ai, eu tenho caminhado sem direção, eu estou tão cansado porque eu não chego em lugar nenhum. Será que você não está vivendo sem Deus? Será que o que está faltando para você não é fé? Será que você não abriu mão da sua religião? Um homem sem Deus, sem fé, sem religião, é um andarilho que caminha sem saber para onde. Só se cansa. É um entrevistado, ele continua dizendo, é um entrevistado que não sabe o que responder. Eu já estive na Canção Nova muitas vezes como entrevistador. Gente, não tem tortura pior para um entrevistador do que uma pessoa que não sabe o que responder. Sim. Eu não vou nem fazer menção às coisas que a gente já passou, para poder não expor ninguém. Mas olha, já teve entrevista muito difícil, porque a pessoa não falava. E você com uma... Às vezes a pessoa não sabia a respeito do próprio assunto que ela veio para poder responder. E nem sempre era gente de igreja não, viu? Porque às vezes pensa, porque a Canção Nova, gente de igreja, às vezes o pessoal na igreja não é preparado. Não, as melhores entrevistas que a gente fez foi com pessoas mesmo do âmbito da fé.
mesmo quando o assunto era outro. Mas eu já passei muito aperto. E a pessoa, muita vergonha. Que está todo mundo vendo que ela não sabe do assunto. Uma pessoa sem Deus, sem fé, sem religião, é um lutador sem vitória. É um enfermo sem nova vida. Eu não quero ser isso, não. Para tudo isso, Deus tem um remédio. Invoca-me, diz o Senhor, e dar-te-ei resposta. Foi rezando com essa palavra que eu fui percebendo que era tão bom se a gente tivesse à nossa disposição a palavra de Deus de várias formas, né? Quantas pessoas têm rezado com essa caixinha, porque quando ela não tem direto da palavra de Deus um trecho bíblico, ela tem uma palavra inspirada por Deus a uma pessoa santa, a um homem santo, a uma mulher santa, e que cala fundo no coração da gente. Mas, Márcio, às vezes tirar aleatoriamente é uma experiência válida na Bíblia. Um episódio que você com certeza vai lembrar, porque você já deve ter ouvido falar, depois que Judas traiu Jesus e se suicidou, o lugar que ele deixou ficou vago e precisava ser ocupado, porque Jesus chamou 12 por causa das 12 tribos de Israel. Então o lugar que Judas deixou tinha que ser ocupado por uma pessoa. E apresentaram 2 homens que, assim como os apóstolos, não eram qualquer um, viu, gente? Apresentaram 2 homens cheios do Espírito Santo e que, como os apóstolos, acompanharam Jesus desde o início. José, Barsabás e Matias. Eles não eram apóstolos até então, né? Porque um depois se tornou. Mas eles estavam com Jesus desde o início, igual Pedro, Tiago, João, estava lá desde o princípio. E depois de apresentar esses 2, em seguida fizeram uma oração. E a oração mais ou menos assim: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado lugar de Judas. O lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe cabia. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 24. É essa oração. E depois de orar, pedir resposta ao Senhor, muitas vezes ao abrir a Bíblia, nós tiramos ali uma palavra que cai exatamente de acordo com a nossa vida. Ou quando nós oramos, né, e pegamos essa caixinha, porque como eu falei para você, quando não é uma palavra de Deus tirada da Bíblia, foi uma palavra inspirada por Deus a uma pessoa santa. Gente, é uma palavra que nos é dada, que se torna pessoal, particular, e que Deus traz para nós melhora e cura. Como muitos testemunhos eu ouvi ontem à noite, lendo, da pessoa dizendo: eu precisava desse chacoalhão, eu precisava desta palavra. Então, eu termino aqui dizendo a você, de qualquer pessoa que procede um conselho verdadeiro, esse conselho não vem dessa pessoa humana, mas sim daquele que é a verdade. Tantas vezes você fala aí das pessoas santas. Mais uma vez eu lhe digo, todo conselho que vem, bom conselho, conselho verdadeiro, que vem de uma pessoa, não vem simplesmente dessa pessoa humana, mas vem daquele que é a verdade, vem do Deus imutável. E mais que palavras, Deus é tudo para você. Se você tem fome, Ele é pão. Quando você tem sede, Ele é água. Quando você está no escuro, Ele é luz. Invoca-me, diz o Senhor. Pede, e eu te darei. Não é? Vamos fazer isso hoje? O Senhor, estás no meio de nós, e teu nome é invocado sobre nós. O Senhor, estás no meio de nós, e teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor e nosso Deus, não nos abandones, Jesus, não nos abandones, Senhor e nosso Deus,
nos abandones, Jesus, 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 invocamos o teu nome, Jesus, Jesus, invocamos o teu nome. Tu, Senhor, estás no meio de nós e teu nome é invocado sobre nós. Tu, Senhor, estás no meio de nós e teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor e nosso Deus, não nos abandones, Jesus, não nos abandones, Senhor e nosso